nessa aula eu trouxe alguns formatos de sobrancelhas que são comuns a gente encontrar nas nossas clientes. Então, aqui na primeira, eu tenho uma sobrancelha onde ela é sem ângulo nenhum, ela é uma sobrancelha mais reta, ela não tem ponto alto, o ponto inicial, ela não tem angulação, o ponto inicial em relação ao ponto final, ele tá até certinho, mas por não ter ponto alto, fica uma sobrancelha sem expressão. A segunda sobrancelha é uma sobrancelha onde ela só tem a parte inicial da sobrancelha, ela não tem a cauda das sobrancelhas. Então, no decorrer aqui da aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode corrigir esse tipo de sobrancelhas, tá? Essa terceira sobrancelha é uma sobrancelha onde ela já não tem o ponto inicial. A parte inicial dessa sobrancelha não existe, ela é aquela sobrancelha que ela começa mais ou menos do meio do olho pro final, tá? Então, é bem comum a gente aparecer sobrancelha assim, porque o pessoal começa a tirar o meinho da sobrancelha e acaba invadindo o corpo das sobrancelhas. Esse outro modelo aqui, que é o quarto modelo, eles são aquelas sobrancelhas bem fininhas, bem característicos de mulheres mais velhas que viveram muito na década de 60 e 70, onde elas raspavam a sobrancelha para desenhar. E com o passar do tempo, as sobrancelhas foram ficando mais finas. Então, são sobrancelhas normalmente arredondadas, curvas e fininhas, tá? Então, também vamos aprender a como corrigir esse tipo de sobrancelhas. A quinta sobrancelha já é uma sobrancelha que é aquela que a gente fala que lembra o símbolo da Nike, onde ela tem o ponto inicial bem acentuado e o restante, o corpo e a cauda, eles entram como um prolongamento arredondado. Então, você vê que ela não tem ângulos, né, para dar uma harmonia para essa sobrancelha. E a última sobrancelha é um formato também onde ocorre uma falta de harmonização entre a região de ponto alto e corpo da sobrancelha, tá? O ponto inicial também da sobrancelha. Se vocês repararem, o corpo dessa sobrancelha é muito maior do que a cauda e ela tem ângulos. Esses ângulos estreitam essa região do ponto alto, deixando desproporcional em relação ao ponto inicial, tá? A gente tem que lembrar sempre que quando a gente vai fazer uma sobrancelha, o nosso ponto inicial, ele deve sim ser um pouquinho maior do que o ponto inicial, mas não uma diferença tão grande a este ponto, tá? Então, agora a gente vai falar o que pode ser feito. Gente, em alguns casos, né, por exemplo, como nesse caso aqui, onde a cliente não tem a cauda, nesse caso onde ela não tem o início das sobrancelhas, a gente pode tentar o trabalho de reconstrução, né, de recuperação dessa sobrancelha, com tratamento, tá? É um processo demorado, leva em torno de 1 a 2 anos para a gente começar a ver resultados. Isso a gente vai oferecer para a cliente se ela não quiser partir logo para micropigmentação. Por quê? Porque normalmente elas não têm paciência de esperar esse processo de restauração, de trazer os pelos de volta. E muitas vezes também a gente consegue recuperar alguns fios, mas não o suficiente para dar a forma que ela tinha antigamente. Mas é interessante a gente ver que pode recuperar alguma coisa. Se vai ser útil para o trabalho que você está em ideia de fazer com essa cliente, já é outra história. Então, às vezes a cliente não tem paciência de esperar todo esse tempo, ela quer um resultado imediato. Nessas situações, a gente vai fazer o quê? Trabalhar com a micropigmentação. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, subentendendo que a cliente de vocês veio para fazer um procedimento de micropigmentação, tá? E ela apareceu com esses formatos de sobrancelhas. Então, a gente vai fazer as possíveis correções, tá? Se a gente parar para analisar, essa sobrancelha aqui é bem tranquilo o que a gente tem para fazer em relação ao formato, tá? Eu vou pegar e vou desenhar aqui para vocês verificarem o que seria necessário para essa sobrancelha, tá?
Aqui, ela tem uma boa espessura, a gente lembra que na micropigmentação, a gente faz pequenas alterações, tá? Vou fazer em rosa, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, ó, eu vou vir, vou acompanhar o arco que ela já tem. E vou trabalhar aqui, ó, trazendo um pouquinho de ângulo. Pra minha sobrancelha, ó. Reparem que só esse pouquinho de ângulo que eu trouxe para essa sobrancelha já deu uma diferença no desenho. Pega um paquímetro para mim, por favor, tá dentro da bolsa. É importante a gente lembrar que quando a gente vai fazer um trabalho, né, seja ele como for, a gente tem que ter as medidas dessa sobrancelha. Ela é uma medida que ela tem quase, vamos ver aqui, ela tem 4 centímetros, tá, ó, 4 centímetros e 8. Então, eu sei que a minha sobrancelha, ela tem que ter, aqui, ela tem que ter o corpo maior do que a minha cauda. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, um 3 na minha sobrancelha para o meu ponto alto, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, e deixar a cauda. Então, ó, olha onde meu ponto alto vem, tá? Tá certinho o que eu fiz aqui, ó. E aí, ele vai descendo, e aqui é a mesma coisa. Só para vocês visualizarem o contorno aqui. Tá? Outra situação que eu posso fazer para mexer nessa sobrancelha aqui, se eu quero levantar um pouquinho mais a minha sobrancelha, eu posso fazer o quê? Trabalhar um ponto alto. Vamos ver a medida dela. 4,8 também. E eu posso trabalhar, olha só aqui, a minha sobrancelha, ela tá, ó, vou fazer um risquinho aqui, um pouquinho mais alta do que o meu ponto inicial, tá certo? Tá certo, não tá errado isso. Mas se eu quero, de repente, criar mais ângulo para essa sobrancelha, mais do que isso aqui, ó, que foi criado, eu posso trabalhar fazendo o quê? Descendo um pouquinho a minha cauda, tá? Ó, até encostar mais ou menos aqui. Então, ó, desci um pouquinho a minha cauda. Deixa eu marcar aqui meu ponto alto, ó. E trago um pouquinho aqui pro meu ponto alto, ó. Ó. Quando eu faço isso aqui, gente, olha como eu tô trazendo um pouco mais de ângulo para minha sobrancelha. E olha como ela fica também mais harmoniosa, tá vendo? Preenche essa partezinha e preenche essa partezinha aqui. Então, são duas formas que a gente pode trabalhar uma sobrancelha dessa. Uma, eu mantenho a cauda um pouquinho mais alta do que o meu ponto inicial. A outra, eu
desço um pouquinho minha cauda, deixando ela na mesma altura, para dar um pouco mais de ângulo no meu arco inferior, tá? Então, esse seria o primeiro modelo. O segundo modelo, que é aquela sobrancelha que ela não tem a cauda, né? É uma sobrancelha bem comum, normalmente a pessoa tem poucos pelos e foi tirando de forma errada, acaba acontecendo isso. Eu posso trabalhar essa sobrancelha de algumas formas. Primeira coisa, eu vou ter que vir no olho da minha cliente, tá? Vamos entender que o olhinho dela tá aqui e vou ter que achar o meu ponto final da sobrancelha. Então, eu vou colocar aqui, ou então, eu pego o meu ponto de partida, se ele tá corretamente, e venho aqui e marco a medida da sobrancelha. 5 centímetros, 5 centímetros e meio, de acordo com o rosto da cliente. O indicativo vai ser o ponto final, o canto externo do olho, tá? Então, feito isso, eu já sei que a minha sobrancelha vai começar aqui e vai terminar aqui, tá? Nessa direção. Eu sei também que se o meu ponto alto, tá, ó, tá aqui, meu ponto inicial, ele começa aqui, a minha sobrancelha, ela tem que estar na mesma altura, tá? Então, eu também não posso passar para baixo daqui na hora de realizar minha cauda. Então, olha só o que eu posso fazer com essa sobrancelha. Eu posso vir aqui e achar o meu ponto alto. Saio do início e venho pra cá. Então, meu ponto alto, ele vai ter que estar aqui, tá, gente? Então, ó, vou fazer aqui pra vocês visualizarem. Já achei aqui, vou ver a espessura da minha sobrancelha. A minha sobrancelha tem 7 milímetros, tá? Ó, 7 milímetros. Se aqui eu tenho 7 milímetros, aqui eu vou ter 6 ou 5 milímetros, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou partir desse pelinho aqui, ó, que a minha cliente já tem. E eu vou trabalhar com 6, tá? Reparem aqui, ó, que eu coloquei os 6, tá? Então, ó, já achei a espessura da minha sobrancelha. Agora, olha o que eu vou fazer. Agora, olha o que eu... Chama a polícia. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou ligar esses pontinhos aqui, ó. Tá? Trazendo a minha sobrancelha pra cá. Tá? Ó. Então, reparem, ó, que eu construí a cauda da minha sobrancelha. Gente, esses trabalhos de recuperação, né, que a gente constrói algo que falta na sobrancelha da cliente, sempre dá uma diferença de tonalidade, tá? Porque aonde tem pelo sempre vai ficar mais escuro
e com uma cor diferente da onde não tem pelo, tá? Então, de repente, fazer um trabalho nessa sobrancelha de sombra com os fios dá um pouco mais de realismo, tá? A mesma coisa aqui do outro lado, ó. A gente vai trabalhar com mais ângulos. Determina vou mostrar de novo. Determina a partir do ponto inicial a altura, o comprimento das sobrancelhas, tá? Então, ó, determinei a partir do ponto inicial, minha sobrancelha tem 5 centímetros, vou achar a distância do ponto alto, então, sempre minha referência vai ser o meu ponto inicial, que é o que a minha cliente já tem, tá? Então, eu sei que meu ponto alto vem mais ou menos até aqui, e agora eu posso desenhar minha sobrancelha, ó. Vou sair daqui, ó, tá? E aí, aqui eu trabalho fazendo isso, tá? E aí, eu tenho formato de sobrancelha diferente, tá? Então, aqui já é segundo passo. Primeira, segunda, a terceira, ela já não tem o ponto inicial. Então, se ela não tem o ponto inicial, meu ponto de referência para eu achar o tamanho da minha sobrancelha é a cauda, tá? Então, eu saio da cauda e levo até o meu ponto inicial. A mesma coisa do outro lado, ó. Saio, uso a cauda, tá vendo? Como ponto de partida. Nessa daqui, eu usava o ponto inicial. Ponto inicial como referência. E aqui é o ponto final como referência, tá? Então, ó, venho aqui, já achei o tamanho da minha sobrancelha, o comprimento da minha sobrancelha. Depois que eu achei isso, o que eu preciso achar? O ponto alto da minha sobrancelha. Então, eu vou vir aqui, ó. Olha onde tá o meu ponto alto, tá? Dos dois lados. Então, meu ponto alto aqui, se eu colocar ele com a medida, né, de 3, ele vai ficar fora. Então, eu vou fazer uma sobrancelha um pouquinho com ponto alto mais alargadinho, tá? Ó, quando eu venho com ele mais alargadinho, ó, ele vai certinho. Então, saio daqui e trago meu ponto alto pra cá. A mesma coisa aqui, ó. Saio daqui e meu ponto alto aqui, ó. Tá? Então, já achei aqui. Vou trabalhar agora trazendo a minha sobrancelha, ó. Até aqui. E a mesma coisa aqui, ó. E aí, eu lembro que o meu ponto alto, eu tenho que tirar a medida dele. Meu ponto alto tem meio, se ele tem meio, aqui eu tenho que ter ou 0,6 ou 0,7. Vou trabalhar com 7, ó. E aí, é certinho a harmonia da minha sobrancelha. Essas sobrancelhas, é legal também a gente trabalhar o início, pode ser trabalhado com fios para dar maior realismo, tá? Aí a gente constrói esse início de fios mais clarinhos, dá um efeito mais ombrê. A mesma coisa aqui, ó. Determinei o meu ponto alto, tá? De 5 aqui, ó. Se é 5 ali, pode ser 6 ou 7 no início. Então, ó, eu venho aqui
e vou fazer o meu traço, ó, acompanhando aqui, até chegar aqui, ó. Quando chegou no início, eu tenho a minha referência, venho aqui e marco a altura da minha sobrancelha, tá? E aí, eu faço a transferência pra cá. Tá? Então, aqui a gente já fez o segundo formato. Aqui, na parte da fina, é muito comum, eu vou mostrar um lado o jeito correto e um lado o jeito que não é correto de fazer, tá? A gente é muito comum, quando a gente pega clientes com a sobrancelha fininha, as pessoas virem e olham e querem criar um desenho lindo para essa sobrancelha, porque a cliente quer uma sobrancelha mais grossa. Lembre que qualquer coisa a mais do que isso já é mais grossa para essa cliente. Então, não queiram criar sobrancelhas, eu vou até pegar aqui e desenhar a mão livre, tá? Não queiram pegar sobrancelhas e trabalhar com formatos mais acentuados, mais grossos para essas sobrancelhas, né? Que aí a gente vai lá, ó, e faz um sobrancelhão para cliente. E aí, a cliente vai olhar e quando ela vê, ela vai ter um risquinho no meio e uma sobrancelha enorme em volta, tá? Vai dar a mesma coisa que eu falei aqui, colorações diferentes. Quando a gente pega uma sobrancelha fininha, desse jeito, a gente também tem que ser sutil na hora de fazer o nosso trabalho. Então, ela vai ser uma sobrancelha que eu vou determinar uma espessura mais fina para ela, mais delicada. Então, ó, eu vou usar ela como tronco do meu trabalho. Aqui eu tô trabalhando com uma sobrancelha fina, uma espessura de 0,5 milímetros, tá? E o ponto alto dela, vou tirar a medida dessa sobrancelha, tá? Ó, ela é uma sobrancelha curtinha, ela tem 4 centímetros, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu deixo 3 centímetros, 2,5 pro corpo e 1,5 pra cauda, tá? Lembra que a gente tem sempre 65% de corpo e 35% de cauda. Ó, certinho, tá vendo? Então, olha, quando eu for fazer, se aqui eu fiz com 5, meu ponto alto vai ser com 4 ou com 3. Eu vou trabalhar com 4, venho aqui, ó, e ponho a medida. E agora, eu vou ligar os pontinhos. Tá? Ó, a gente pode trabalhar dessa forma. Ela vai ficar mais próxima. Posso ainda fazer um trabalho mais delicado. Vou pegar aqui uma caneta de outra cor. Posso simplesmente, ó, fazer isso aqui. Tá? Tô mostrando aqui de outra cor para vocês verem que vocês podem criar bem delicado um trabalho para essa cliente. Olha como ela fica mais fininha, para vocês conseguirem visualizar. Olha como ela vai ficar mais fininha. Então, quanto menos a gente trabalhar essas sobrancelhas com espaços vazios, mais bonito e mais harmonioso vai ficar o trabalho, tá? O quinto modelo aqui é o famoso símbolo da Nike, tá? Nessa sobrancelha, ela tá
sem o ponto alto e tá com o ponto inicial muito acentuado. A gente também tem duas possibilidades. Uma é dar uma engrossada nessa sobrancelha e trazer a harmonia seguindo a partir daqui, ó, tá? Eu crio ângulo nessa sobrancelha, tá? Ó. E aqui eu resolvi meu problema, tá? Aqui eu vou ter que preencher e aqui eu vou ter que preencher, ó. Tá? São partes que terão preenchimentos. A outra opção, vou fazer aqui, é a gente fazer o quê? Tira esse início aqui, ó. Corta fora essa parte. Tá, ó. Isso aqui sai fora. E aqui a gente trabalha fazendo o quê? Dando um pouquinho de ângulo, pouca coisa, gente. Só para deixar a sobrancelha mais harmoniosa, ó. Tá? E aí, a gente tem a sobrancelha bonitinha. Aqui também, a gente tira esse pedacinho aqui, ó. Da mesma forma que a gente tirou aqui, a gente tira esse pedacinho aqui e a sobrancelha está pronta. Isso no caso que a cliente aceite, a gente dá uma afinadinha na sobrancelha. Se a cliente não aceitar afinar, a gente vai trabalhar desta forma, tá? Aqui, a gente tem a opção, o desenho ele não tá tão irregular, ele só tá com alguns ângulos mais acentuados, então a gente pode simplesmente trazer um pouco mais de ângulo para essa sobrancelha. E quando a gente traz ângulo, a gente coloca essa sobrancelha já na medida proporcional, tá? Então, ó, aqui a gente vai tirar esse pedacinho aqui, ó, esse ângulo a gente tira, eu vou pintar aqui de rosa. Esse ângulo aqui a gente tira e aqui a gente preenche, trazendo mais harmonia. A outra opção é a gente trabalhar partindo da medida do ponto alto, tá? Então, vamos supor, vou acentuar, tirar, deixar aqui mais curvinho, tá? Então, sai essa pontinha aqui, ele fica mais curvo. Eu venho aqui, tiro a medida e levo essa medida pra frente. Então, vamos supor aqui. Aqui tem 5. Se aqui tem 5, aqui vai ter que ser 6 ou 7. Então, vamos pôr com 7. Eu venho aqui e ele tem que ter 7, tá? Ó, aí aqui, ó, é bem a barriguinha, tá vendo? São detalhezinhos e aqui um pouquinho o início. São detalhezinhos tão pequenininhos, mas que fazem total diferença. Vocês conseguem visualizar, gente, ó, esse pedacinho aqui, ó. Tô até pintando aqui de verde. Esse pedacinho aqui que sai e aqui esse pedacinho aqui que sai. Olha só que barato. Seria uma fileirinha de pelo aqui e uma fileirinha de pelo aqui. E aí, elas entram em harmonia e a sobrancelha fica com o desenho certinho, tá? Então, eu posso partir do ponto, saindo do ponto alto, do ponto inicial e acho a espessura do ponto alto, ou posso sair do ponto alto e achar a espessura do ponto inicial. Então, agora, você acabou de ver uma aula que te ensina as correções possíveis de ser feito quando aparecer algum tipo de sobrancelhas desse jeito para vocês. Espero que essa aula tenha sido boa, que vocês tenham gostado e elas tenham acrescentado alguma coisa no conhecimento de vocês. Um beijo grande e até uma próxima aula. Tá. Aí eu finalizei a aula e depois eu vou gravar agora. Se você gostou dessa aula e gostaria de ter mais conteúdos como esse,
você pode baixar gratuitamente um e-book que eu fiz da técnica micro-rena, e essa aula aqui vai complementar tudo que está no e-book em relação a designer para esse procedimento de micro-rena. E lá também tem uma aula fantástica com foto bem detalhadinho em relação à marcação, tá? Então, se você ficou interessada, clica no link, baixe o e-book e pegue todas essas informações. E aproveite, porque por enquanto esse e-book é gratuito, futuramente pode ser que não.